or a leaf, or even blood vessel branching in the human body, you can look at it far away and see a pattern. You can magnify it and see the same pattern repeated, smaller and smaller and smaller. Uma vez que os padrões fractais incluem elementos repetitivos, sua beleza pode ser criada pela matemática. Pickover cria seus fractais usando equações que imitam os processos naturais. Ele usa algoritmos, receitas matemáticas que dizem ao computador o que fazer. The key to many of these algorithms that simulate natural forms is the idea of repetition, or mathematical feedback loops, something occurring over and over again. Usually it's just a simple rule like grow and then branch into two, and grow and branch. And with repeated application of these rules with a computer, you can get a very intricate structure. Ao replicar processos naturais como o crescimento, Pickover cria imagens fractais que multiplicam a beleza do nosso mundo. Eles parecem mais ter vindo da natureza do que de um software. Talvez seja por isso que eles tocam uma corda sensível dentro de cada um de nós. Talvez seja por isso que nós achamos muitos deles bonitos. Mas os padrões são mais que apenas desenhos bonitos. A ciência está descobrindo que eles muitas vezes revelam uma ordem escondida no caos. Para entender a conexão, olhe para um tipo de caos que você pode criar em cima de mesa. Esse objeto tão simples se move de uma maneira totalmente imprevisível. Não existe computador na Terra que seja poderoso o suficiente para antecipar de que maneira a bola vermelha vai se mover em seguida. Parece totalmente aleatório, mas se você amarrasse uma caneta na bola vermelha, o resultado seria um desenho estranho e cheio de espirais, mostrando que até a desordem pode gerar padrões. De volta ao mundo natural, há maneiras mais comuns de descobrir como os padrões emergem do caos. A good example is if you feed energy into a pot of water. At first, the water starts seething around in an apparently more and more chaotic and disordered way, but then it starts forming itself into beautiful hexagonal convection cells, and you get a good rolling boil. A ordem que surge do caos do mundo é parte da própria estrutura da criação. Quando nós achamos bonitas essas coisas, isso pode ser o resultado de estruturas que já trazemos dentro de nós quando nascemos. That there is this chaos going on, out of which you get beautiful emergent structures and emergent systems. This little engine starts turning out all these fantastic forms of life. I mean, yeasts and whales and marigolds and puffballs and people. And there's a kind of inner dynamic to this process of self-reflexive self-organization. That's, I think, what it is that we are recognizing when we have the experience of beauty. Part of the inherent recognition of beauty that we see in natural systems is that somewhere deep in our souls we recognize that these are the conditions of the earth that are necessary for our survival. These are the patterns of nature that represent what is deeply necessary for the human race to keep on living. A beleza do Canyon de Chelly é uma beleza antiga. Uma beleza criada pelo tempo e pintada com as cores do sol. O povo navarro que vive aqui conhece há muitos séculos o que os cientistas só estão descobrindo agora. Os padrões são mais que desenhos visuais. Eles sugerem uma ordem e uma harmonia mais profunda no mundo. E isso, para os navarros, é beleza. You look around this canyon, you see walls that are straight up and down, you see walls that are diagonal, you see round boulders, you see trees that are slanted and bushy, and some are straight up, some bushes are in clumps. But if you look around, there's a lot of
composition, natural beauty. It doesn't look unright with one another. It all fits together. When I look out at the trees and the mountains, I see many elements of designs, and I think that I see a lot of order that is in nature into my weaving, and it's not something that I'm just doing artistically, but it really is integrated with everything that goes on in nature. Os tecelões navarros, como Pearl Sunrise, criam desenhos com simetria e padrão para expressar a ordem no mundo. And so when you're doing your weaving, you're always doing symmetrical designs. You strive for symmetry in your designs, only because you already, as a human person, have that quality within you, and that you need to work toward it in order to balance yourself psychologically. Os navarros acreditam que quando os padrões do mundo se harmonizam com os padrões de uma vida individual, eles podem atingir um estado que chamam de caminhando na beleza. I think patterns repeat itself throughout life, and throughout our lives we have patterns that we live like. I get up in the morning, I feed my horses, I eat breakfast, I chop wood, I let the sheep out, and even on cold mornings I do. So I have a pattern in my life, and this pattern gives order to my life, as much as the patterns in this canyon gives order to this canyon. O canto da beleza lembra o povo navarro que o padrão da vida de cada pessoa reflete a ordem e a beleza do mundo. With beauty behind me, with beauty before me, with beauty above me, below me, and beauty all around me. In beauty may I walk. Beauty is being able to see Machu Picchu. Beauty is a building by Christopher Wren. Oh, I have to say beauty is the Taj Mahal. Construir é essencial para a expressão da humanidade. Nas nossas criações, nós lutamos para ir além da função pura, em direção à memória e à celebração. Estruturas concretizam a herança de um povo e anunciam suas crenças e esperanças perante o mundo. Os edifícios pagam um tributo à beleza. Quando nos propomos a criar alguma coisa, os padrões e a matemática da natureza nos guiam em nossos projetos. É difícil não perceber o paralelo entre as formas naturais e as formas feitas pelo homem. Mas há mais em nossas criações do que a mera imitação. O homem também calculou as proporções da natureza. Os pensadores antigos olhavam para a natureza e ficavam imaginando se seriam capazes de reproduzir aquilo que os deuses desenharam. Eles descobriram a proporção áurea. Pegue uma linha e faça um corte de tal modo que a proporção entre o menor segmento e o maior segmento seja igual à proporção entre o maior segmento e o todo. O valor número dessa proporção é de 1 para 1,618.
Se você construir um retângulo baseado nessa medida, verá que a proporção é aproximadamente 8:5 ou 5:3, os mesmos números encontrados na sequência de Fibonacci. Os antigos acreditavam que esses números eram sagrados, e isso devia acontecer porque as mesmas proporções podem ser encontradas na natureza. Durante séculos, artistas e arquitetos usaram esses números místicos nas suas estruturas. In the times before the modern age, people gave value to the numbers that buildings are made out of. For example, something might be 3 feet wide and 5 feet high. And those numbers had meaning. The number 3 symbolized God in nature, for example. It also symbolized the Holy Trinity. It had a real symbolic meaning. And the number 5 symbolized humanity. And you'd get the two and you'd put them together and you'd have a shape called the golden section. Muitas de nossas maiores estruturas e obras de arte obedecem essa proporção. O Parthenon, a Catedral de Notre-Dame. As obras de Michelangelo também estão dentro das chamadas proporções divinas. Mas poucos iriam sugerir que Michelangelo pintava e esculpia a partir de números. Ele estava criando do jeito que parecia certo para ele, fazendo o que achava bonito. It's built into us to understand the relationships amongst forms, to understand the way patterns relate, and to make shapes that relate to each other, that are harmonious just the way the speech that we make is grammatical and makes sense. And so intuition is going to go for that shape without sitting down and calculating, oh, it's exactly 1 to 1.618. Na Renascença, as proporções do corpo humano substituíram os números sagrados como modelo para o desenho. Curiosamente, as proporções se revelaram as mesmas. That relationship from the navel to the top of the head is in a ratio of about 3 to 5 down to the feet. We don't see that when we walk around. We don't think about that necessarily, but we know it. In any case, it's there. It's something that we recognize. O homem transpõe sua própria forma para o que ele constrói, seja apenas para obter um efeito mais agradável, seja como reflexo de algum processo mental inconsciente. Nós nos referimos à face de um edifício. Em muitos países, as coisas são medidas por pés e não por metros. Nós até construímos estruturas como a Torre Eiffel, que de certa maneira imita a forma humana com as duas pernas. You get this gigantic structure, it begins to have a shape like a person. It's very abstract, so it's not overwhelming. It's not like those eyes in the mouth that are sort of scary. But it's a colossus, a modern colossus, standing over the city. Antes de nós exigirmos crédito como arquitetos máximos da criação, valeria a pena notar que nós não estamos sozinhos. Outros habitantes do planeta, como o jardineiro azul, um pássaro da Austrália, também criam a sua própria imagem. And the blue satin bowerbird is a bird which thinks that blue is the most beautiful color in the world because it itself is blue. And the male blue satin bowerbird builds a great big bower on the ground and decorates it with blueberries and bits of blue paper and anything that they can find that is blue in order to attract its mate. And so maybe we're really like blue satin bowerbirds as human beings. Assim como o jardineiro azul, nós projetamos nossa própria imagem naquilo que construímos. Mas é preciso mais do que proporções humanas para tornar bonito um edifício. You want to have a building be what a body is in terms of its proportion, and you also want it to do what a body does in terms of moving and dancing. So you want things to happen amongst its different parts. Beauty is the moment at which proportion, shape, pattern come together and spirit comes into the thing that you're making. Beauty is the music of J.S. Bach. Beauty is Duke Ellington. Beauty is the sound of the quena. Everyone knows that music is beautiful. A beleza também pode ser invisível. Existem padrões no ar, ondas sonoras que podem fazer nossos espíritos subirem.
De novo, nos deparamos com uma estrutura escondida, uma matemática da música que define os sons de que vamos gostar. Diz a lenda que o filósofo grego Pitágoras descobriu a relação entre números e som enquanto andava por uma ferraria. He heard some hammers falling of different weights. One hammer was 12 pounds, another was 9, another was 8, another was 6. So he noticed that each hammer made a different sound, and when they were struck together, they harmonized. They formed a certain type of interval. So this is the 12 pound, this is the 6. A matemática musical é tão simples como x multiplicado por 2x. So they're both, 6 and twice 6. It's this sound, basically the same sound, but what we call an octave apart. A relação é mais fácil de entender quando você usa cordas. Se você pega uma única corda estendida e a toca, ela emite uma nota. Notas em harmonia com essa surgem quando você divide a corda em pontos precisos. Se você a divide em duas partes apertando no meio, soa uma oitava. Em 3 partes, soa a quarta. Em 4 partes, soa a quinta. Um som dissonante aparece quando a divisão da corda não é feita no intervalo exato. Essas proporções simples constituem o alicerce da nossa escala musical. And what this meant was that mathematics had a concrete relationship with the world, that the world worked in a mathematical way, and that simultaneously our own sense, our own aesthetic sense, that makes us recognize harmonies and disharmonies, is a way of perceiving that mathematical relationship in the world. And so there's this wonderful threefold connection between a human mind that can experience this, the mathematics themselves, and the physical world. Na Idade Média, arquitetos e compositores estavam ligando a matemática da música com as estruturas que eles construíam. Uma medição arquitetônica, a proporção áurea, pode ser traduzida como um intervalo chamado sexto maior. Esta é a música da concha do Náutilo e dos coelhos reprodutores. Diferentes medições correspondem a diferentes sons. Agora, escute a arquitetura da Notre Dame. People would go to the cathedrals, and they had a full-time choir, I think it was 60 people in Notre Dame, singing music made up of the intervals that were the same as the intervals, as the proportions that actually composed the building. The buildings were designed literally to embody musical intervals, the musical tones, the musical intervals, say a third or a fifth or a fourth. Those were ratios that were taken from music and transposed literally into buildings. A relação entre as estruturas e os sons sugere que a matemática é essencial para a criação da beleza do homem. Mas os números não explicam tudo. Now, there's certain basic principles that are going to remain in there. But with something like beauty, you can't legislate that. Because you don't know what it's going to be. E é por isso que a beleza é algo diferente para cada pessoa. I don't think necessarily because somebody's going, if it is going.
like, well, we say, oh, that's a pretty tune. But that's not, to me, more pretty than somebody saying, A ciência revela que até certo ponto é possível definir a beleza. Quando você olha para um rosto, está procurando simetria. Numa paisagem, você procura forma e padrão. E nas nossas próprias criações de imagem e de som, nós imitamos as proporções do homem e da natureza para criar obras belas. Os cientistas conseguem medir, pesar e até olhar a beleza por um microscópio. Mesmo assim, a ciência é insuficiente. A incapacidade de formular uma definição perfeita sempre nos leva de volta à ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê. We don't say that light is only in the eye of the beholder. The eye is an organ beautifully designed by evolution to perceive light. The very fact that we have eyes is proof, in a sense, that there must be light out there. It's a kind of biological proof that there must be light out there. We should not either say that beauty is only in the eye of the beholder either. It is in the eye of the beholder, but the eye of the beholder wouldn't have its particular capacity to perceive beauty unless beauty were actually out there, unless beauty were an actual objective property of the universe. Mas a beleza é mais que uma propriedade objetiva do universo. É o processo de perceber o universo. Aí é que está a beleza. In the world of the beauty is in the play. And when you play, sometimes you lose. And that's as beautiful as winning, too, because the beauty is in the play. And, you rain, it rains, and then the sun comes out. And the rain is beautiful, too. It doesn't mean that everything is pretty. It doesn't mean have a nice day. We're all going to be harmonious. It doesn't mean everything's the same. It means that the play of pattern resonates one part to the next. It also resonates to you. So you recognize in it something of yourself, and you resonate back to that pattern, and you play back and forth with looking at whatever the pattern is, which could be music or building or architecture or shape. Esse processo nos dá a sensação da beleza como a união do objeto com o observador, a consciência do homem entendendo seu mundo. Assim, ao pensar na beleza, nós estamos pensando na própria maneira pela qual o nosso pensamento se estrutura. Não é estranho que isso seja tão complicado. Nós talvez não saibamos nunca o que é a beleza, mas sabemos do que gostamos. Beauty is something pure and sincere deep in one's soul. It's not how you feel and how you look, but whatever you have inside you, that's the beauty is. Beauty is stepping back from a curb as a bus goes by. Beauty is so complex and simple at the same time. Beauty is not something you can dissect. It's the sum of all the parts. I don't know what the hell beauty is.